Hoje nós damos prosseguimento, né, naquela aula sobre de Moisés até Jesus Cristo. E nós vamos abordar hoje, principalmente, mas não só, o zoroatrismo. E qual é a influência que ele exerceu no povo judeu, que acabou repercutindo isso no Novo Testamento. E Moisés, até a época de Moisés, ele era o legislador e também o enviado de Deus. Misturava-se no comando do povo, né, aquele conceito de que o enviado de Deus era também o governante, que era um costume que existia muito comum, não exatamente em todos os povos, e nós citamos na aula passada o exemplo dos faraós. E também ao longo do tempo houve uma ruptura dessa ligação entre governo e religião, mesmo entre o povo hebreu. Eu procurei na Bíblia, não encontrei na Bíblia uma data exata, aproximada de quando ocorreu isso. Mas a gente sabe, a Bíblia, por exemplo, ela tratou toda a sua história da relação do homem com Deus, nunca da governança. A parte da governança foi dada apenas por Moisés, que definiu aquelas leis, que era para controlar o povo naquela época, que eram leis civis, não eram leis divinas. Nós vimos, no entanto, no Novo Testamento, uma singularidade nessa relação, porque o rei Herodes, ele não tinha qualquer relação com os fariseus. Nenhuma relação que eu digo é relação de subordinação ou de comando. E os fariseus idem. Então o povo judeu, na época de Jesus Cristo, eles trabalhavam bem separado o que era a religião daquilo que era o governo, que era o rei Herodes. Então havia essa distinção e já nessa época, então, houve a ruptura. Eu me pergunto se essa ruptura ocorreu em função da influência do Império Romano sobre o judeu, porque o imperador de Roma, todos os Césares, inclusive, eles eram senhores absolutos. Eles não viviam subordinados à religião, embora eles tivessem o Deus de preferência deles. Provavelmente em função da mitologia grego-romana, que dava a existência de muitos deuses. Então, o imperador tinha o seu Deus, mas não era aquele Deus que governava o povo. Quem governava o povo era o imperador. Provavelmente em função disso, mas eu digo provavelmente porque eu não encontrei nenhuma referência mais precisa sobre essa ruptura. O que a gente pode perceber é que na época de Cristo essa ruptura era bem clara, bem explícita, e nos livros que vêm desde antes, um pouquinho antes de Jó, até o último livro do Velho Testamento, a gente não vê falar de governos, vê falar apenas da relação de homem com Deus. Vários livros são muito exemplares, muito específicos sobre isso. Mesmo após o exílio, eles mantiveram essa postura. Não houve mudança. Mas no exílio, até inclusive aquela época o livro de Daniel me chamou bem a atenção, porque Daniel é um profeta que é muito conhecido nosso, por causa de duas coisas que aconteceu com ele. Aquele momento em que ele desvendou o sonho do rei, que era Nabucodonosor, o rei, e depois, quando o filho de Nabucodonosor morreu, ficou o filho dele, e o filho dele colocou José nos leões, na gruta dos leões, e os leões não o devoraram. Então, mesmo nessa época, não havia essa relação, esse domínio de um sobre o outro. Provavelmente deve ter começado aí, mas mesmo antes disso, os judeus não tratavam disso, a não ser na época de Moisés, que é explícito essa relação e esse domínio. Durante o exílio, não podemos esquecer, foram 70 anos de exílio que o povo hebreu viveu sob o domínio de Nabucodonosor. A Babilônia, ela fica às margens do rio Eufrates, ali no Iraque, mais próximo do Irã. E, portanto, o zoroatrismo acabou exercendo uma influência muito grande sobre o povo da Babilônia. E assim permaneceu até quando o grande imperador Ciro, o Grande, que era um imperador persa, ele destruiu a Babilônia e depois ele tomou conhecimento do Deus único dos hebreus, viveram alguns anos juntos e em seguida o Ciro libertou todo o povo e eles retornaram para a Judéia. Nesse período que ficou lá, nós precisamos conhecer bem
o que é o zoroatrismo. E só para lembrar que o zoroatrismo influenciou a cultura judaica, não influenciou a religião judaica. Tanto que se nós vemos, por exemplo, a noção que os judeus tinham do diabo antes do exílio é a mesma noção que eles tinham do diabo após o exílio. Essa noção que os hebreus tinham do diabo, ela só foi modificada no cristianismo, no Novo Testamento. Mais especificamente, o catolicismo alterou profundamente essa noção que existia sobre o diabo. E essa noção nós vamos ver que o zoroatrismo ele influenciou de tal maneira o cristianismo que você falar algumas coisas do zoroatrismo parece que você está falando do cristianismo, ou mais especificamente do catolicismo. O zoroatrismo, segundo os estudiosos do assunto, historiadores, ele surgiu por volta do século VI a.C. E ele foi fundado, foi escrito por Zoroastro, que era um sacerdote persa, e esse sacerdote, ele teve várias visões com Ahura Mazda, que era o deus do bem, e a partir daí ele começou a fazer os seus cânticos, começou a fazer as suas revelações, e que aos poucos foi se formando uma religião que se chamou Zoroatrismo, ou Zoroastro, se vocês preferirem. E essa religião ela é singular. Veja que a nossa intenção não é fazer um estudo sobre o zoroatrismo, mas sim mostrar as semelhanças que existem entre o zoroatrismo e o que nós vamos estudar depois, quando nós falarmos de Jesus Cristo, principalmente quando nós chegarmos a falar do catolicismo, que foi a primeira religião oficial cristã no mundo. O Zoroastro, ele dizia o seguinte: existia um único Deus, não tinha dois deuses. E aí é uma controvérsia entre os pesquisadores, porque ninguém sabe ao certo quando foi que Zoroastro viveu. Uma coisa é certa, Zoroastro viveu antes dos anos 1000 a.C. Provavelmente lá alguns acham que foi 1200, outros 1300, mas ninguém acredita que tenha sido antes de 1000 a.C. Mas o zoroatrismo ele foi dado como religião no século VI, ali por volta de 500 a.C. 500, 400, mais ou menos, não há uma data prevista. Então ele dizia que tinha um só Deus. Mas esse Deus, ele tinha duas essências, ele é formado por duas essências. Ele tinha dentro dele o seu lado bom e o seu lado ruim. Em um determinado tempo, esse Deus, ele achou que o melhor seria se ele se dividisse, e que o lado bom e o lado mau cuidassem por si só e fosse um só ser. E assim fez-se dois lados, o Deus do bom e o Deus do mal. O Deus bom é o Ahura Mazda, que acabou dando origem ao mazdeísmo, que já você deve ter ouvido falar. E o mazdeísmo ele representa a luz. Tanto é que o símbolo que define o mazdeísmo, o Ahura Mazda, é o sol. E as adorações, tudo isso que eles faziam, era em cima da montanha à luz do sol, para adorar justamente a Ahura Mazda. E o outro, que era o deus do mal, é chamado de Aritmã, ou Arimã. Existe isso, duas nomenclaturas, ou Aritmã ou Arimã. Eu prefiro Arimã, que é mais fácil de falar. E Arimã era o deus do mal. Aí ficou estabelecido, então, o seguinte: eles, olhando que os homens, que eles dois, tanto Mazda como Arimã, eles eram herdeiros dos homens, e os homens tinham, então, o livre-arbítrio de escolher qual Deus eles queriam. Então, toda vez que o homem ele se dedicava às coisas boas, ele pertencia a Mazda. Quando ele se voltava para o lado negro, maledicência, do mal, ele estava com a turma de Arimã. O que Arimã fez? Alguns historiadores dizem, isso não é uma vertente comum, sagrado nisso, mas é muito provável, eu pessoalmente acredito nela, que o Arimã, vendo que ele estava perdendo os homens para o Mazda, porque Mazda era bondoso, estava cativando a humanidade, então o que ele fez? Ele criou todo um exército para poder atrair os homens para o mal. E assim tirar o domínio de Mazda sobre os homens. E ele, então, essa turma de seres que ele criou, foram denominados por demônios. Essa palavra demônio ela é muito comum no Novo Testamento. No Velho Testamento ela não aparece,
mas no Novo Testamento aparece muito mais como sendo uma coisa do povo, um costume do povo, e não da religião em si. Então, nota-se por aí, só pelo fato dos demônios, Jesus expulsava demônios. Ninguém sabia quem eram esses demônios, mas Jesus os expulsava. Maria de Magdala dizem que ela era possuída por demônios. Então, esses demônios, na cultura judaica, era nada mais do que aqueles demônios que eles aprenderam na religião zoroástrica. E esses demônios eram que influenciavam os homens. Com isso, Ahura Mazda teve um problema, porque ele começou a perceber que ele estava perdendo a humanidade para o mal, e o mal estava vencendo, e ele não pode permitir que o mal vença. Então ele criou também o seu exército para defender o interesse dele e manter os homens no caminho do bem. E a esse exército deu-se o nome de anjos. Existem historiadores que dão outros nomes. O mais popular que eu encontrei, que mais diz respeito ao nosso estudo, é esse. Anjos que defendem a Ahura Mazda e demônios que defendem o exército de Arimã, o deus do mal. Existe muita... Nesse instante é importante a gente notar, eu já estava me esquecendo disso, a gente notar que começou aí uma dualidade entre o bem e o mal, e essa dualidade guerreando entre si. Se nós prestarmos atenção, essa dualidade existe até hoje, onde muito comum nós espíritas falarmos que nós temos que combater o mal dentro de nós fazendo o bem. Então é a dualidade zoroástrica que está falando. Porque, e é impressionante isso, só para adiantar um pouco, Santo Agostinho dizia, já lá no século III, que o mal em si mesmo não existe. O que existe é a ausência do bem. É a ausência do bem. Onde o bem não está, sobra o mal. Então, no conceito de Zoroastro que a gente tem até hoje, são duas forças que se digladiam entre si para ver quem vence. O diabo, nós entendemos hoje, ele é uma tentação que nos leva para o caminho do mal. Mas não é o diabo que nos leva, somos nós que optamos em fazer aquilo que os demônios querem que a gente faça. E isso vai nos levar para o inferno. Isso é um conceito que está muito sacramentado na nossa sociedade hoje em dia. Já esteve, né, em função da religião católica, mas principalmente a partir do ano 1000, depois de Cristo, é que isso se acentuou e deu origem aí a que nós conhecemos como Idade Média. Mas é outro assunto para outra aula. Então nós temos aqui estabelecido estabelecido essa dualidade entre o bem e o mal. E essa dualidade existe e está aí até hoje. Existem algumas coisas também sobre Mazda que é muito bom a gente saber. Eu até tirei aqui, deixei anotado, por exemplo, os Mazda, eles acreditam na existência do paraíso. Então, aquela ideia de que a gente vai morrer, nós vamos para o paraíso, não é novidade nenhuma, porque eles já acreditavam nisso há 400, 500 anos antes de Cristo. Eles também acreditavam na ressurreição dos corpos. Então, quando a pessoa desencarnava, morria, eles não sepultavam o corpo, porque haveria o dia do juízo final, onde a pessoa iria ressuscitar com o mesmo corpo. E eles colocavam os cadáveres numa torre que eles chamavam de Torre do Silêncio, onde as pessoas poderiam passar pela ressurreição e retomarem suas vidas normalmente. Qualquer semelhança com o catolicismo e o protestantismo hoje não é mera coincidência, tá? Ele também tinha crença no dia do juízo final, onde, nesse dia do juízo final, a Ahura Mazda iria derrotar Arimã. E, nesse caso, todos aqueles que optaram pelo Ahura Mazda, ele iria para o paraíso. E aqueles que optaram pelo Arimã seriam exterminados juntamente com Arimã, que seria aí o derrotado. Seria, então, o derrotado. Eles adoravam ao fogo aceso, porque o fogo aceso representava também a luz. Então, eles subiam numa montanha, acendiam uma fogueira,
e nessa fogueira, diante ali do sol, eles faziam a adoração a Ahura Mazda. É interessante essas adorações, né? Eles tinham rituais religiosos nas montanhas, as cerimônias e os rituais religiosos eram comandados por um mago, uma espécie de mago que era também uma espécie de sacerdote. O zoroatrismo, então, é uma das religiões mais antigas do mundo. Notem a singularidade que existe, a relação que existe entre a ressurreição, o inferno, que era para onde iam as almas que se dedicavam a Arimã, e o paraíso prometido. Todas essas ideias já existiam 400 anos antes de Cristo. Não foi invenção da Igreja Católica. Tem que deixar isso bem claro. Não vou falar sobre isso agora, vamos falar bastante sobre isso quando nós falarmos de Jesus a Kardec. Tem muita coisa para falar também. Então, o zoroatrismo, esses conceitos que eles tinham, que o zoroatrismo tinha, influenciou demais a cultura judaísma, mas influenciou muito a religião cristã. Mas não foi só isso, não. Os próprios gregos foram influenciados sobremaneira pela religião zoroatrista. Foi influenciados demais, e eles então teve, por exemplo, o deus Pan dos gregos é muito semelhante ao diabo, ou muito semelhante a Arimã. Arimã é o nome que, perdão, diabo é o nome que os católicos deram para o Arimã. Na verdade, me perdoe, não foram os católicos, foi maniqueu, mas também é outro assunto que nós vamos discutir depois. Então, essa foi a influência que Zoroastro provocou na sociedade, provocou em toda a sociedade hebraica e provocou também, mais para frente, entre os cristãos. Eu estive conversando com um judeu, amigo meu, há pouco tempo, e ele me disse o seguinte, que na religião judaica não mudou nada durante o exílio. E realmente, você pegando o Velho Testamento, quando você lê Isaías, Daniel e tantos outros, Zacarias, por exemplo, Zacarias foi inclusive depois do exílio, quando o povo já estava liberto, a descrição e a narrativa deles, da relação entre homens e Deus, é exatamente a mesma, aquela que a gente vê muito bem explicitada no livro de Jó, do qual nós já falamos. Mas o povo hebreu, a cultura hebraica, mudou muito com o zoroatrismo. O que aconteceu? Quando Nabucodonosor invadiu Judá, 60%, quase 70% do povo foi levado presos. A outra parte, 30%, 40% do povo judeu, povo hebraico, fugiram e eles foram se acomodar no Egito. Lá no Egito, eles aprenderam a falar em latim e começaram a conversar em latim. Foram 70 anos. Quanta gente nasceu lá no Egito sem jamais ter conhecido a Judá? Muita gente teve. E enquanto isso, lá em Nabucodonosor, lá na Babilônia, vários profetas estiveram durante o exílio profetizando a queda da Babilônia. Todos eles profetizaram isso. E os persas, naquela época, que hoje é o Irã, portanto, o Ciro o Grande, ele era iraniano, eles tinham essa religião, o zoroatrismo, como sendo a religião oficial do Império Persa. E foi aí que surgiu a influência em cima da cultura judaica. Veja que antes mesmo de Ciro tomar conta, muita coisa aconteceu. Nabucodonosor, a gente vê isso no livro de Daniel. Daniel, ele esteve junto com Nabucodonosor, ele fez parte da corte de Nabucodonosor, principalmente depois daquele evento que eu citei agora há pouco, em que ele desvendou os sonhos do faraó. Mas Nabucodonosor, nessa época, ele se converteu, através de Daniel, ele se converteu ao Deus único dos hebreus e passou a acreditar nisso. Só que Nabucodonosor, nessa época, ele já era bem idoso. E ele veio a falecer logo depois, e em seu lugar assumiu seu filho, que não gostava muito do Daniel, não. E achou que Daniel havia ofendido ele, e por essa ofensa ele mandou jogar Daniel na cova dos leões, que é onde ele jogava os inimigos, e os leões devoravam. E Daniel passou uma noite inteira lá, e o filho do Nabucodonosor, me perdoe, me fale o nome dele agora, ele passou a noite inteira que não dormiu direito.
Ele não dormiu bem, ele teve pesadelos, ele ficou a noite inteira pensando no Daniel, no Daniel, no Daniel, e no outro dia, ele, desesperado, ele foi até o poço, onde ele havia jogado o Daniel, e chamou por Daniel, e eis que, para a surpresa dele, Daniel respondeu, né, eu estou aqui. E saindo de lá, ele viu que todos os leões estavam de boca fechada, não devoraram Daniel. E esse rei, então, revoltado, pegou todos os acusadores de Daniel e jogaram no poço. E mal eles caíram, os leões já estavam de boca aberta esperando para devorar esses inimigos. Esse fato fez com que esse rei, o filho de Nabucodonosor, passasse também a adorar Daniel. E com o tempo depois ele também começou a acreditar no Deus de Daniel. Não vamos entrar em detalhes sobre essa história só por cima, porque o nosso foco é o respeito que eles tinham, a visão que eles tinham para com Deus. Mas Deus ainda, mesmo depois do exílio, continuava sendo para os judeus aquele Deus vingativo, aquele Deus autoritário, aquele Deus que exigia punição para aquele que não seguisse, exigia ser adorado, mantinha sempre aquele Deus. Nós temos que ter consciência e ter na nossa mente que essa postura, essa visão de Deus, ela só foi modificada com o advento de Jesus Cristo. A chegada de Jesus Cristo é que provocou tudo isso. Provocou uma mudança muito grande entre o povo judeu e também provocou um conflito muito grande entre os cristãos e os judeus por causa dessa mudança que Jesus Cristo fez. Por isso, então, nós temos que entender bem que essa visão do judeu era uma visão muito superior e muito melhor naquela visão que os homens tinham em outros países e mesmo entre os judeus, entre os hebreus, antes de Moisés. Vale citar também que o Velho Testamento teve 3 traduções básicas, primárias, né? Foi escrito em aramaico, que é a linguagem da época dos hebreus, depois foi traduzido para o hebraico, porque já não se falava mais aramaico, e depois, quando vieram do exílio, eles precisaram traduzir para o latim, por causa daqueles judeus que nasceram no Egito, que só sabiam falar latim. Inclusive, o rei do Egito, na época, pediu aos judeus que fizessem a tradução para o latim. É conhecido, se me fala em memória, essa é a tradução dos 70, que são 70 são 6 representantes de cada tribo judaica que fizeram a tradução para o latim, para que as pessoas pudessem entender. A partir do latim, nós temos aí as inúmeras traduções para o português, para o inglês e por aí vai. Quando você pega a Bíblia moderna hoje em dia, aqui vai uma dica para vocês. Se você pegar a Bíblia católica e pegar uma bíblica dos evangélicos e fazer uma comparação, há uma diferença brutal entre elas, porém dissimulada. Por exemplo, num dos mandamentos de Moisés, que Deus deu a Moisés, está escrito assim, eu punirei o erro dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Isso é a Bíblia católica falando. Se ele vai punir até a 3ª e a 4ª geração, isso significa que o filho, o neto e o bisneto vão pagar pelos erros que aquele primeiro cometeu. É isso que a Igreja Católica diz. Já na Bíblia, por exemplo, a Bíblia mais recomendada que eu vi até hoje é a tradução feita por João Ferreira de Almeida. Quando forem comprar uma Bíblia séria, procurem essa Bíblia, de João Ferreira de Almeida. Ele diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, que punirei o erro dos pais na 3ª ou na 4ª geração. Olha a mudança de conceito, embora houve uma mudança de uma única palavra. Nessa Bíblia de João Ferreira de Almeida, quem vai pagar pelos erros do pai não é o filho, nem o neto, será o bisneto ou o tataraneto. É curioso isso. E é também um fato curioso nisso, que chama a atenção da gente, porque nós, os espíritos, acreditamos na reencarnação. Acreditamos também que entre uma encarnação e outra, embora não exista um tempo de vida correto, é muito comum a gente acontecer, nós sermos netos ou bisnetos ou tataranetos de nós mesmos. É muito comum isso. Não é todo mundo não, hein, gente? Não vai pegar isso por regra, não. Mas é comum. Tomando esse comum por base, a Bíblia de João Ferreira de Almeida está certíssima, porque se você reencarna como seu bisneto, como seu tataraneto, você vai pagar os seus próprios erros que você cometeu. É você que está pagando pelos erros.
não é outro. Não tem gente inocente pagando por aquilo que você fez de errado. É só uma análise, essa análise não é absoluta, não é conclusiva, e você não pode levar isso ao pé da letra. É só para a gente ter uma ideia da diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia de João Ferreira de Almeida, a qual eu recomendo veementemente, quem quiser ler a Bíblia, que use essa Bíblia, João Ferreira de Almeida. Tomar cuidado também, porque existem N edições dessa Bíblia, a minha parece que está na 14ª edição, e a cada edição eles fazem um estudo, a Sociedade Bíblica faz um estudo para adaptar a linguagem aos tempos modernos. E nessa adaptação pode haver também, existe o risco de haver uma mudança de conceito. Então tem que tomar cuidado. Vale lembrar também que tudo que diz respeito à Bíblia tem que ser analisado com muita calma, com muito cuidado, porque a Bíblia não foi escrita conversando-se com homens do século XXI. Os homens naquela época tinham conceitos diferentes, tinham hábitos diferentes, muito diferentes dos nossos. O que eles queriam dizer naquela época não é o que você quer dizer hoje, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu parto do princípio do que um amigo meu, um professor de história, ele me disse uma vez, e eu acho que ele está 100% certo, a história não existe para ser julgada, ela existe para ser estudada. Então, quando nós vamos ver a Bíblia, é só para estudo, não vamos colocar julgamento sobre aquelas palavras que estão na Bíblia, não dá. É muito difícil isso, e se a gente for começar a julgar a Bíblia, nós vamos chegar a conclusões absurdas. Há uma questão assim que é interessante que você analisar e tirar alguma lição daquilo que está escrito. Isso vale. Porque, por exemplo, não existe nenhum profeta que não tenha trazido para nós lições maravilhosas. Não tem. São lições lindas, são lições belas, que são válidas até hoje. Mas nós não precisamos disso, porque tudo que eles disseram, o Espiritismo já disse. Nós, espíritos, não precisamos. Mas eu acho importante, é um conceito que eu tenho, que nós precisamos entender a história. Entender, não julgar. Precisamos entender a história. Isso é muito importante. Acreditar que de Moisés até Jesus Cristo não houve ninguém enviado por Deus a não ser Moisés é um absurdo. Os profetas quase todos tiveram essa missão, cumpriram muito bem essa missão. Na aula passada eu falei sobre Isaías e me pediram para falar um dia sobre o livro de Isaías. Provavelmente eu vou fazer, se eu tiver condições, eu farei isso na próxima aula, senão eu deixo para uma aula futura. Mas antes de terminar esse estudo, nós vamos falar sobre Isaías, que profetizou a vinda de Jesus Cristo. Com isso, nós chegamos, então, a um conhecimento assim, mais profundo sobre Deus até a chegada de Jesus Cristo. Lembrando, mais uma vez, e frisando sempre, que a ideia de Deus único era só dos judeus, do povo hebreu, que depois virou judeu. Nós somos descendentes deles, quer a gente queira, quer não, Jesus Cristo era um judeu. Nós seguimos judeus, então nós temos que entender e aceitar essa ideologia judaica que está embutida dentro do Novo Testamento. Até porque os apóstolos, e mesmo Paulo, que era, mesmo Paulo não, principalmente Paulo, né, que ele era um doutor da lei, ele ia ser um doutor da lei, quando ele se converteu a Jesus Cristo. Eles eram todos judeus, todos, eles não tinham exceção, todos eram judeus. Então nós temos que ter esse conceito, que o judaísmo ele tem uma influência muito grande em cima do cristianismo. A influência é muito grande. Por isso que o espiritismo, inclusive, ele não se apega às descrições da vida de Jesus, porque tudo que diz respeito à vida de Jesus é controverso. Ele pega só os ensinamentos de Jesus. Se partimos por essa ideia do espiritismo e a gente vê o que os profetas disseram e buscar apenas os ensinos dele e interpretar esses ensinos à luz de hoje, dos conhecimentos que nós temos hoje, nós vamos ver que são ensinamentos muito belos e realmente tem alguma coisa assim de divino nesses ensinamentos. Não é algo assim imutável, mas para aquela época foi ótimo, foi excelente. Jesus Cristo disse tudo, né? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Simples assim. E é isso que Deus espera de nós. E o que mais me chamou a atenção até hoje nesses estudos é esse dualismo entre o bem e o mal
que nós vivemos esse dualismo até hoje. O mal, gente, não existe mal. Não existe. Ah, mas tem espírito trevoso, que o espírito é... Claro que tem. Mas são espíritos que têm dentro de si a ausência do bem. Aliás, o próprio fato deles serem maus é uma prova disso. É uma prova disso, a ausência do bem. Então não existe mal a ser combatido. Existe sim conceitos e valores a serem corrigidos, não combatidos. Então não existe isso. Nós, como espíritas, precisamos tirar da nossa cabeça essa dualidade bem e mal. Ah, eu sou do bem ou eu sou do mal? Ou eu faço bem ou eu faço mal? Não tem isso. Não podemos ter isso na nossa cabeça. Tudo que nós fazemos, nós vamos responder pelo que nós fizemos. Somos responsáveis por isso. E tudo aquilo que fizemos de errado deverá ser corrigido. Não vai deixar passar nada em branco. Se a gente continuar falando aqui, nós vamos entrar na descrição da vida de Jesus e não é essa a nossa intenção. A intenção da aula de hoje é mostrar que, na época de Jesus, a relação entre o Estado e a religião ela foi separada, os fariseus de um lado, os essênios de outro, e o rei Herodes de outro lado, o rei de outro lado. Cada um tinha poderes diferentes e todos eles se respeitavam entre si. Então, na época de Jesus era assim, foi feito isso. E também mostrar a influência do zoroatrismo no pensamento do povo judeu, não na religião do povo, por favor, mas é na cultura do povo, que passou a acreditar em demônios, que é o exército de Arimã. Então, eles eram, essa dualidade, ela existe até hoje, o zoroatrismo existe também até hoje, está lá no Irã, é uma religião aceita no Irã, mas o número de adeptos e de seguidores do zoroatrismo é pequeno. E existe também o zoroatrismo espalhado pelo mundo, mas é um número sempre muito pequeno de seguidores. Mas pequeno e minúsculo esse número de seguidores. Então, acho que nós atingimos o objetivo da aula de hoje. Na próxima aula, nós já entramos em Jesus Cristo, falando do período em que Jesus Cristo esteve aqui entre nós. Se eu tiver condições, nós vamos falar sobre Isaías também na próxima aula, porque é um livro muito importante, porque ele profetizou A mais B, a vinda de Jesus Cristo e o porquê que Jesus Cristo é o enviado de Deus prometido por Isaías. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula. Graças a Deus.